sempre tive vontade de morar fora do país. Eu não tive a oportunidade durante o colégio ou antes, mesmo durante a faculdade, de fazer um programa de, de estagiários fora ou qualquer coisa, ou de estudos, intercâmbio. Eu nunca tinha feito isso. E eu sempre achei que a experiência internacional ela traz muita coisa para a sua carreira, para você te abre os horizontes. Eu sempre achei uma experiência muito válida, nem que fosse assim por morar 6 meses fora e voltar para o Brasil. Então eu já tinha comentado isso com a minha chefe na época no banco. O HSBC, por ser um banco internacional, multinacional, ele traz muitas oportunidades, porque você fica falando direto com pessoas de fora do Brasil. Na época que eu estava no Brasil, eu tinha contato direto com o pessoal em Londres e na Índia, porque a gente tinha muita interação. E a minha chefe, sabendo disso, ela me virou uma vez para mim e falou assim: olha, você já deu uma olhada nas oportunidades que tem na intranet, né? A gente tem um lugar que você consegue ver as vagas disponíveis no mundo. E eu até tinha visto, mas você sempre fica naquela dúvida: será que eu tento? Será que eu conseguiria, né? Porque é uma, é uma, quando você pensa, parece uma coisa muito longe, muito distante, né? No meu caso, pelo menos, quando você está num banco tão grande, você tem os dois lados, né? Tem um lado ruim, que você pode se ver como só mais uma pessoinha lá no meio de uma estrutura organizacional gigantesca, mas também tem essa interação e essa troca, que assim, você pode ver outras oportunidades em outros países, em outras vagas semelhantes às suas. Então, mas continua sendo uma coisa meio distante, né? Assim, você acha que é meio fora do seu alcance. Mas quando ela me falou aquilo, eu falei, por que não tentar? Né? Eu, no máximo vou conseguir um não. E eu tinha visto várias vagas parecidas com o que eu fazia no Brasil, que na mesma área, na verdade, de analytics, mas para fazer mais na área de monitoramento. Então, ao invés de desenvolvimento, era para monitorar os modelos do banco. E foi aí que eu apliquei para essa vaga em Londres. Passei por um processo seletivo, as entrevistas foram um pouco. Não foram tão fáceis, porque aí você já vê o quanto você acha que sabe falar inglês, mas na verdade não fala. E passei, e quando eu vi, em 3 meses eu estava mudando para Londres. Em setembro de 2014 mudei para Londres. E assim, mudar de país é uma coisa, eu diria assim, fenomenal. Te traz muitas oportunidades de viagem, primeiro de tudo, assim, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Então, assim, eu hoje estando em Londres, você tem a opção de ir para muitos países, porque é o centro do mundo, querendo ou não, é um hub gigantesco. Então é muito fácil você viajar. E o contato que você tem com outras culturas e com a cultura local também é, assim, fenomenal. Então, você acaba conhecendo pessoas de inúmeros países, conhecendo também as culturas de inúmeros países, seja da Índia, dos Estados Unidos, você está sempre em contato com muita gente, porque principalmente Londres é bem globalizado, então você conhece muita gente de todo mundo. Então isso foi uma coisa muito legal que eu aprendi aqui, mas também que traz mudar de país não é muito simples. Então assim, você começa a ter contato com se adaptar a outra cultura. Quando você chega, você acha que você sabe falar inglês. Nunca é assim. É assim, por melhor que seja o seu inglês, eu conheço até pessoas que já tinham feito intercâmbio antes. A hora que você chega para trabalhar num outro lugar, num outro país e morar, ser local, virar uma pessoa comum, você vê que você não sabe falar inglês. Então, eu acho até engraçado, eu dou risada sozinha, porque a hora que eu cheguei aqui e comecei a ouvir as pessoas, principalmente porque
quando você está em contato com pessoas de outros países falando inglês, até você se acostumar com o sotaque dessas pessoas falando inglês, é horrível. Eu não posso falar que é simples, porque não é fácil, mas te traz, assim, muita experiência de vida mesmo. Então, assim, no começo eu sofri bastante. Você sofre para achar lugar para morar, você sofre para achar como trabalhar também. O jeito que as pessoas trabalham é muito diferente. Então, você está acostumado no Brasil, pelo menos na época, eu estava acostumada no Brasil com aquela coisa de chegar às 9, tinha que bater ponto, e daí tinha que explicar. Também, muita coisa relacionada ah, com o local as, o ambiente de trabalho e as normas, né? Tipo, as normas trabalhistas. Então, no Brasil era um negócio mais assim, bem estrito, então você tinha que justificar, vai no médico, precisa justificar. Aí quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu ficava avisando todo mundo, né? Falando assim, olha, eu preciso ir no médico, vou chegar 1 hora atrasada. Aí eu lembro que uma vez o meu chefe, o meu primeiro chefe aqui, ele era um alemão. Ele é um alemão, uma pessoa incrível, aliás, mas que é, foi a primeira vez que eu vi o quanto a cultura faz diferença na forma que você se comunica com as pessoas. Então, assim, para ele como um alemão, ele olhava para mim e falava assim, Fernanda, você não precisa me contar isso. Você não precisa me explicar que você vai no médico. Só me avisa e fala assim, olha, eu vou chegar atrasada amanhã, ponto. Porque também é só para eu saber, para não ficar te esperando. Mas daí você vê o quanto as pessoas se comportam de formas diferentes numa mesma situação. Se eu falasse para outras pessoas isso no Brasil, só falasse assim, olha, eu vou chegar atrasada amanhã, a pessoa ia ficar, meu, não ia ficar feliz comigo, para não falar outra coisa. Então, isso é uma parte, assim, são muitas coisas boas e não tão boas, porque de ruim nada existe, né? Na verdade, para tudo se dar um jeito na vida, a gente se acostuma, a gente é, se, se reinventa, mas Mas acho que essa é um pouco do choque, tem um pouco de choque quando você muda de país, com misturado com o que, que, o que você vai fazer, como que você vai lidar com as coisas. Então, isso é muito bom e também ter essa experiência fora internacional. Eu vou falar um pouquinho da área que eu trabalho. Ó, a Rê Navarro perguntou: boa tarde, como foi essa mudança para Londres na sua vida pessoal, questão de família e amigos e a receptividade da empresa e dos ingleses? Olha, as pessoas são muito receptivas. Na vida pessoal é muito difícil. Eu sou uma pessoa muito ligada à família, sempre fui. E eu vim, na verdade, com aquela ideia, tipo assim, eu tava com medo no começo, aí eu falei, até meu pai me falou, ele falou assim, Fernanda, na pior das hipóteses, você vai, aguenta 6 meses, você tem casa aqui, você tem família, então, tipo assim, na pior das hipóteses, você larga tudo e volta. E eu fui meio com esse pensamento, eu falei assim, não, vou só um tempo, e assim que eu ficar 2 anos e conseguir crescer profissionalmente, porque eu acho que hoje eu vejo o quanto eu cresci profissionalmente estando aqui, eu volto para o Brasil. Então eu vim com esse pensamento e sempre foi uma coisa que me deixou muito triste, foi deixar família e amigos de lado. Mas você aprende a lidar muito bem com FaceTime, com ligação, com falar com as pessoas o tempo todo, e isso ajuda bastante. A tecnologia ajuda muito hoje em dia. Já na parte da empresa, é, as pessoas são muito receptivas, sempre foram, mas é uma coisa muito assim, deu 5 horas da tarde, tá todo mundo arrumando as coisas para ir embora e cada um para sua casa, entendeu? Olha, valeu, foi muito bom ter você aqui com a gente, até semana que vem. Então, isso eu senti muito, porque a proximidade das pessoas no Brasil é muito grande. E eu vi que aqui ia exigir muito mais de mim para conseguir ter a mesma proximidade. Porque no Brasil você chega, tá todo mundo já amigo, já chama para sair para um happy hour ou para ir para casa jantar, fazer alguma coisa assim. Isso aqui não existe.
demora muito tempo até você criar essa conexão. E o que supre essa falta no começo também são os amigos brasileiros que você faz, né? Então, isso ajuda muito, ajuda bastante você ter amigos brasileiros. Graças a Deus no Brasil, o brasileiro tá em todo lugar, então, assim, logo no começo eu já conheci bastante brasileiro no banco. E então, é um pouco isso. Então, você tem que se esforçar bastante para ter a mesma relação que você teria no Brasil com muita facilidade. Eu acho que essa é a principal diferença. Mas as pessoas, no geral, elas são realmente muito receptivas e quando você está num lugar que tem muita pessoa de todo lugar do mundo, também ajuda, porque daí você não é a única a ter um inglês ruim no começo, assim, eu não tive nenhuma experiência de pessoas falando, porque muita gente, eu já ouvi pessoas falando que as pessoas tiram sarro, que você não fala inglês bem, principalmente no começo. Então, eu não tive nenhuma experiência disso. As pessoas sempre foram super. É, sempre entenderam muito bem o meu lado de que você está falando uma outra língua e não é a sua língua nativa, principalmente no começo. Então, isso ajuda bastante. Perfeito, Fernanda. Vindo para mais uma pergunta. O Iago perguntou se a sua senioridade foi um fator importante para conseguir essa vaga ou acha que qualquer nível consegue um emprego na área fora do país. Qualquer nível consegue emprego fora do país. Eu estava, na verdade, no HSBC, no Brasil, eu ainda era analista sênior. Então, eu vim com uma certa promoção para Londres, mas assim, eu não é que eu era a diretora no Brasil e uma head de alguma coisa, uma superintendente, e fui chamada para Londres por causa da minha senioridade. Então, eu acho que qualquer pessoa, você sendo júnior, sênior, eu conheço pessoas de todos os níveis que fizeram essa transição do Brasil para outros países. Perfeito. Indo para mais uma pergunta. O Bruno perguntou se os modelos que você demonstrou aí são codados em qual linguagem? SAS, SQL? Hoje em dia a gente ainda no banco, eu acho que no Brasil, o Brasil está bem mais avançado nessa parte, mas no HSBC especificamente a gente ainda está com os modelos em SAS, SQL. A gente está mudando bastante agora, agora que faz acho que um ano que os novos desenvolvimentos estão sendo feitos em Python, em R também. E, e algumas implementações estão sendo feitas em ferramentas que são rodadas em MATLAB. Então, agora que, assim, depois de muitos anos, que agora que eles estão diversificando um pouco mais a linguagem usada aqui no banco. Muito interessante. Mais uma pergunta também. O Marcelo perguntou como é a exigência de rendimento no trabalho. É maior, menor? O pessoal exige mais ou menos horas extras no exterior? Olha, é um pouco é, é um pouco diferente. Na verdade, eu acho que o Brasil, ele principalmente até quando você ainda tem que registrar horas trabalhadas, você tem o bater ponto. O Brasil é meio chato com isso, então você tem que estar lá naquele horário e ponto. Aqui, a principal diferença que eu vejo é assim, eu trabalho muito mais, mas você tem uma flexibilidade muito grande. Então, assim, eu tenho. Você não. É como se fosse assim, não importa muito quantas horas se você leva para fazer alguma coisa, contanto que você faça. Então, assim, se eu quero. Hoje eu tô mais tranquila, preciso fazer algumas outras umas coisas pessoais, vamos falar assim. Contanto que eu entregue as coisas no prazo que eu tenho que entregar, que eu, que eu atinja meus objetivos nas datas que eu tenho que entregar, as pessoas são muito mais compreensíveis. Assim, fica te cobrando o tempo todo, contanto que você faça as suas entregas do prazo que você tem que fazer. Então, essa é menos exigência nas horas que eu tô ali no papel trabalhando, mas é uma responsabilidade muito grande, assim, se eu não cumprir com a minha palavra de que eu vou entregar as coisas nas datas definidas, aí sim eu tenho um problema, mas
caso contrário, não. Perfeito, Fernanda. Antes da gente encerrar, vamos encerrar com mais uma pergunta. A Rê Navarro perguntou de novo: você teve a oportunidade de aprender outro idioma também com sua mudança de país? Como é que foi isso para você? Olha, eu posso dizer que eu aprendi um pouco de idioma e um pouco de cultura, porque, na verdade, todo o meu time está baseado na Índia. Eu tenho uma parte do time aqui em Londres e uma parte grande na Índia. São cerca de 20 pessoas na Índia. Então, você acaba aprendendo muita palavra hindi em indiano. E você aprende muito da cultura deles, né? Porque você tem uma proximidade muito grande e é o jeito que você encontra com trabalhar à distância. Então, entendendo como que eles têm as festividades deles, ou o que, que é o equivalente do ano novo deles pra gente, o que, que são os feriados. Então, eu acho que eu aprendi um pouco de idioma, mas eu não posso falar que eu consegui aprender muita coisa, porque é muito difícil. Mas a parte que você aprende de cultural é muito legal, e as histórias também, assim, o, o quão diferente as pessoas são quando elas estão vindo de uma cultura diferente. Isso também é muito legal aprender. Perfeito, Fernanda. Por